Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu adoro conversar muito sobre isso, de estudar mais sobre isso, de entender melhor sobre a vida financeira, igual vocês viram aqui no título, né? Hoje a gente vai conversar sobre como simplificar os seus gastos. Vou dar dicas pra vocês do que eu faço na minha vida, de como eu aplico isso na minha vida, que me ajudou a simplificar os meus gastos. Posso dizer pra vocês que, assim, claro, deixei de ser uma pessoa consumista, isso eu tenho total ciência. A única coisa que eu vejo que eu me perco ainda de vez em quando é na parte de comida, porque eu acabo comprando coisas pra comer sem necessidade, no momento que não precisava, entendeu? Mas são tudo coisas que eu preciso praticar na minha vida, na minha cabeça, e quero passar isso pra vocês, dar dicas de como a gente praticar isso na nossa vida pra melhorar tudo isso, entendeu? Então, essa é uma situação em questão de comida, que é uma coisa que eu acabo vacilando comigo mesma, mas eu puxo a minha orelha, entendeu? Eu sei o momento que eu errei ali pra eu tentar fazer diferente. Vejo eu, assim, no meu cenário de gastos, eu tenho pouquíssimos gastos mesmo. Claro que, assim, cada um tem sua realidade, cada um vive de uma forma. Vou dar o meu exemplo pra vocês. Eu ainda moro com os meus pais, na casa dos meus pais. É eles que bancam a parte de energia, de alimentação, né? O que eu e meu irmão ajuda aqui em casa é em questão de internet, mas é coisa pouca comparada a uma pessoa que é uma mãe de família, um pai de família, uma pessoa que tem outros tipos de gastos, né? Então, assim, eu vou dar dica pra vocês, vou dar os meus exemplos com a minha realidade, mas eu entendo que cada um tem a sua realidade, tá tudo certo nisso, tá? Então, o que eu falar aqui pra vocês, o que eu der de dicas aqui, você vai aplicar na sua realidade, naquilo que é essencial pra você. É isso que vai fazer toda a diferença nos seus gastos e da maneira que você vai simplificar os seus gastos, entendeu? Então vamos lá, vamos começar com os tópicos. O que, para você ver o cenário da sua vida financeira, o que você precisa para você entender esse cenário, para você visualizar ele até com outros olhos. Como eu quero dizer isso? Não adianta você ficar mentalizando os seus gastos mentalmente. Não adianta. Não adianta você falar assim, ah, beleza, eu tenho 100 reais disso, 50 daquilo, tem mais 30 que eu gastei ali. Não adianta você mentalizar os seus gastos, você precisa escrever os seus gastos. Seja num bloco de notas do celular, num caderninho, inclusive uma agendinha, super recomendo. É uma forma muito boa da gente começar, pra gente parar de mentalizar e achar que tá tudo bem, tá pouco, ah, é só 10 reais, ah, é só 30 reais. Parar de achar que é pouco e a gente olhar com outros olhos. Então, quando a gente pega aqui, marca uma listinha do que a gente tem pra gastar e a gente olha, a gente vai estar visualizando aquilo de uma forma diferente do que quando a gente mentaliza aquilo. É mental isso, entendeu? O que você faz quando você visualiza algo é diferente de quando você mentaliza. Enfim, então isso é muito importante, a gente precisa fazer isso, tá? E o que eu quero trazer para esse vídeo, né, para esse primeiro vídeo sobre algo financeiro da nossa vida pro canal, né, porque eu quero trazer outros temas com esse mesmo assunto de maneira diferente, mas para esse primeiro vídeo eu quero falar para vocês sobre 3 tópicos, tá? Não adianta eu falar 1 milhão de tópicos, colocar aqui assim, essencial, extremamente essencial, mega essencial, porque isso vai misturar na sua cabeça, você não vai entender o que é um mega especial e o que é, tipo, essencial, né? O mega essencial do essencial. Se você ficar colocando 1001 tópicos, cada situação da sua vida vai entrar em um tópico, você vai ficar perdido e não vai saber o que é importante de qualquer forma. Então, mentaliza isso do que você precisa, né? Do que você vai precisar pensar pra colocar em um papel, enfim, da maneira que você achar mais fácil. Organiza isso em 3 tópicos, para ficar mais fácil de você entender, visualizar, para você conseguir praticar, tá? Então a gente precisa entender que nesse vídeo a gente vai ter 3 tópicos apenas, tá bom? E o que eu marquei aqui pra falar pra vocês, o primeiro, é o muito importante. O muito importante entre o que é essencial, é o muito importante. O que é isso? Isso é o que você não consegue viver sem. Você precisa mentalizar isso. O que eu não consigo viver sem? Eu não consigo viver sem comprar o que eu vou comer.
entendeu? Então, pra você que é um pai de família que coloca comida dentro de casa, você precisa entender que a sua alimentação é extremamente importante. Então, ele entra nesse tópico, entendeu? Então, pra minha realidade, é diferente do que é muito importante pra mim do que pra uma outra pessoa. Por isso que aqui você precisa ver a sua realidade, o seu cenário, pra você praticar esses tópicos na sua vida, tá bom? Então, você precisa organizar isso, o que é muito importante. O muito importante é o que você não consegue viver sem. Você não consegue viver sem gastar com tal coisa. Isso você precisa entender o que você não consegue viver sem, tá? Eu consigo dizer pra vocês que hoje eu só tenho conta muito importante, o que eu realmente não consigo viver sem. Eu só tenho conta disso hoje em dia. Eu não tenho esses outros tópicos que eu vou passar pra vocês porque eu vi que eles não são muito importantes e no momento eu não preciso. Então, quando eu quiser, quando for uma coisa que tá sobrando dinheiro e eu posso fazer isso, aí entra os outros tópicos, tá? Então, o segundo tópico. Eu marquei assim, ó, legal, é bom, mas eu consigo viver sem, entendeu? O que seria isso? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu, Brenda, eu não tenho essas contas que é de extrema importância no sentido de pagar uma luz, de pagar a alimentação dentro de casa. Eu, Brenda, não tenho essas contas, né? Então, pra quem tem, isso vai entrar no muito importante. Pra mim, vou dar um exemplo pra vocês. O que pra mim é bom, né, é legal, mas eu consigo viver sem. Eu poderia muito bem querer uma vez por semana ir na manicure. Eu poderia, porque eu até conseguiria isso, porque me sobra um dinheiro pra eu poder fazer isso. Então, em tese, eu poderia. Porém, isso não é algo que faz com que eu vive. Eu preciso disso pra viver. Eu não preciso disso pra viver. Eu tenho essa consciência que pra mim isso não é essencial, isso não é muito importante, não entra no primeiro tópico. E como eu disse pra vocês, hoje eu vivo com o primeiro tópico. Eu vivo com o que é muito importante. Entendeu? Então, o dinheiro que me sobra ali, que eu poderia fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, ir na manicure, eu não vou, porque eu não quero gastar com isso. Entendeu? Claro que se um dia eu quero ir pra algum lugar, eu quero fazer alguma coisa diferente pra mim e quero ir numa manicure, eu consigo, eu posso fazer isso, porque hoje eu consigo pagar isso, mas não é essencial pra mim, por isso que eu não vou colocar isso na minha rotina. Por isso que você precisa entender, visualizar o que é muito importante e esses outros itens do que é legal, bom, mas eu consigo viver sem. Então eu te garanto que você consegue viver sem comprar uma blusinha por mês. Eu te garanto que você consegue. Porque isso não é muito importante, entendeu? E aí é o que eu tô falando. Cada um vai colocar isso na sua realidade, entendeu? Pra você tentar simplificar os seus gastos. Do mesmo jeito que assim, Brenda, não me sobra R$1, eu não consigo. Não me sobra R$1, eu tenho todas as minhas contas, é tudo muito importante. Isso é uma situação. Aí você vai procurar o quê? Preciso de um novo emprego que eu ganhe um pouco mais. Preciso fazer um bico de final de semana pra conseguir ganhar mais. Isso é viável, o que pode acontecer na nossa vida. Tranquilo, entendeu? Porque, Brenda, eu tenho a minha casa, eu tenho aluguel, eu tenho que colocar comida dentro de casa, eu tenho um filho pra sustentar. Isso daí é uma outra realidade, tá? Então a gente tá falando aqui de um caso que a pessoa acaba gastando à toa. Por isso que você precisa olhar os seus gastos. Ai, eu vou ir na sorveteria sábado porque eu quero tomar um sorvete mas eu preciso muito pagar essa conta e ela custa R$30 essa conta. Ela é muito essencial. É uma conta de... Vamos subir um pouco esse valor, porque R$30 tá muito barato uma conta de água. É R$90 a minha conta de água. Eu preciso pagar porque ela é muito essencial. Eu preciso de água na minha casa. Pra tomar banho, pra fazer comida, pra lavar roupa, pra lavar louça. Então, beleza, você tem essa noção que a sua conta de água é extremamente importante. Então, por que você vai na sorveteria gastar R$10 que seja, sendo que você tem uma conta muito importante? E a conta da sorveteria não é tão importante. Então, você não precisa ir na sorveteria. Mas você precisa entender isso, colocar esses gastos num papel e entender onde você tá gastando o seu dinheiro, tá? E o último tópico pra gente finalizar esse vídeo, que já tá gigantesco, com 3 tópicos que eu tinha pra falar. O último é sem importância. Então eu vou dar um exemplo pra vocês.
Sem importância. Pra mim, é sem importância comprar uma blusinha uma vez por mês. Isso é sem importância pra mim. Porque eu não sinto nem vontade disso, entendeu? Eu não encontro nem roupa que me faz ter a vontade de comprar. E também eu nem pratico ficar olhando. Eu não pratico ficar dando voltas no shopping uma vez por semana. Porque se eu ficar vendo, talvez eu crie uma vontade. E isso vai ser um problema. Por quê? Porque aí eu vou gastar o meu dinheiro, o dinheiro que eu não tô afim de gastar. Porque eu quero economizar. O que eu quero fazer com o dinheiro que eu economizo? Eu quero guardar. Entendeu? Então você precisa pensar nesse cenário todo. Então pra mim isso não é importante. Tem pessoas que isso vai ser o segundo tópico. Vai ser legal, bom, mas eu consigo viver sem. Por isso que você precisa entender o que é pra você cada cenário, entendeu? Mas pra mim isso é sem importância nenhuma. Então quando eu estiver precisando de uma blusa, aí eu vou pensar em comprar uma e ver onde eu gosto mais pra comprar uma roupa. Vocês entenderam, gente? Esse vídeo, eu falei um monte. Eu espero que eu tenha passado o que eu realmente preciso passar pra vocês. E a minha última anotação era: cada pessoa entende de uma maneira e atinge cada um de uma maneira. O que eu quero dizer com isso? É nisso que eu quis resumir no vídeo inteiro. Cada um vai ter a sua realidade, o seu cenário, a sua vida. Cada um tem uma necessidade diferente. E é isso que você precisa pensar quando você for simplificar os seus gastos, tá bom? Isso é uma coisa normal, a gente precisa fazer na nossa vida pra gente conseguir comprar o que a gente tem vontade, porque tudo é muito dinheiro, é muito trabalho pra gente conseguir se organizar e conseguir conquistar as nossas coisas, mas a gente não pode deixar de pensar nisso, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue algo grandão. Então, os 10 reais que você gasta por dia fazendo algo são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. São 70 reais na semana, entendeu? É isso que eu quero dizer. De pouquinho em pouquinho, de 50 e 50 reais guardado por mês, você vai atingir algo maior no final do ano. Entende? É isso que a gente precisa fazer pra gente simplificar os nossos gastos. E olhar com esse cenário, pra gente entender o que a gente tá gastando e o que a gente não tá gastando. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender e se vocês vão fazer isso pra praticar aí uma mudança na sua vida financeira, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu gostei pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!